A teoria da evolução é a teoria mais aceita na comunidade científica para explicar a origem das espécies. Mas há algumas perguntas que a teoria da evolução não responde claramente. Para não fazer um vídeo muito longo, vamos falar apenas sobre nós mesmos, o ser humano. Há muitas coisas em nós que a evolução não consegue explicar. Ou pelo menos, não há uma explicação clara, digamos assim. Todos nós sabemos o básico sobre a teoria da evolução, ou seja, é necessário se adaptar para sobreviver. Na linguagem popular, ou você se adapta ou vai de arrasta. Mas parece que o ser humano não segue essa regra. A primeira pergunta está em nossa pele. Entre os animais de sangue quente, os humanos são a única espécie que não é coberta de pelos. Essa adaptação é extremamente importante para que a espécie sobreviva às 4 estações do ano. Com o corpo coberto de pelos, os animais podem suportar o frio no inverno e os fortes raios ultravioleta no verão. Mas os humanos não têm essa adaptação. Na verdade, a evolução diz que até tínhamos, mas perdemos os pelos com o passar do tempo, adaptando para uma pele praticamente sem pelos. Mas ponta disso, nossa pele se tornou facilmente afetada pelo vento frio e pelos raios do sol. Mas por que o ser humano perdeu essa proteção? Que tipo de adaptação é essa que, ao invés de facilitar a sobrevivência, dificulta? Outra questão está no nosso cérebro. Para sobreviver, o ser humano depende da inteligência gerada no cérebro. Mas para poder gerar toda a inteligência que o ser humano precisa, o cérebro consome muita energia. Esse consumo atinge 1/4 de toda a energia que o corpo precisa. Ou seja, um único órgão precisa de 25% de toda a energia consumida pelo corpo. E na natureza, não é tão fácil conseguir comida. Como a evolução explica uma adaptação que leva a espécie a precisar de mais energia? Além de consumista, o cérebro também precisa de uma caixa muito grande para comportá-lo. Com isso, os bebês já nascem com a cabeça muito grande. Isso causa uma dificuldade no parto humano muito maior do que no parto dos animais. Em alguns casos, essa dificuldade leva à morte do bebê, da mãe ou de ambos durante o parto. Como a evolução explica isso? A terceira pergunta para a teoria da evolução é sobre a lentidão do crescimento dos filhotes humanos. Alguns bebês animais já podem ficar de pé logo após o nascimento, como os cavalos, por exemplo. Na verdade, eles podem correr e pular alguns minutos depois de terem nascido. Já os humanos levam 1 a 2 anos para aprender a andar. E mais de 10 anos para crescer e conseguir sobreviver sozinhos. É verdade que muitos bebês animais nascem sem a capacidade de andar e precisam ser cuidados pelos pais, como as aves, por exemplo. Mas uma coisa é fato, nenhum filhote tem o crescimento tão lento e fica dependente dos pais por tanto tempo quanto os filhotes humanos. Como um crescimento tão lento é uma característica de sobrevivência para os seres humanos? Parece lógico para você que ao longo dos 400.000 anos que o ser humano está na Terra, ele se adaptou perdendo características que ajudavam sua sobrevivência, para adquirir características que dificultam sua sobrevivência? Essas são apenas algumas de várias perguntas que a teoria da evolução não responde de forma clara. O que você tem a dizer sobre isso? Você sabe responder essas perguntas usando a teoria da evolução? Sabe dizer como essas adaptações levaram o ser humano a sobreviver por 400.000 anos na natureza selvagem? Deixe sua opinião nos comentários e vamos conversar sobre o assunto. Não se esqueça do like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até breve!